Olá, que bom que você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a todos e a todas. Nós estamos começando agora esse momento tão especial, Pretrafro, Movimento Pretrafro. O que é o Movimento Pretrafro? É um movimento de várias frentes, de várias segmentações, em que nós, enquanto pessoas negras, não negros, também nos unimos para falar de todo esse processo histórico, negritude, combate ao racismo, preconceito, essas mazelas de nossa sociedade. Porém, lógico, né, temos que todos nós, não basta, a gente diz que hoje não basta ser uma pessoa, né, que milita contra a questão do racismo, mas nós temos que ser antirracistas. Todos nós, isso é um dever de toda a sociedade brasileira, de toda a sociedade mundial, né, trabalharmos para que a nossa sociedade tenha esse reconhecimento, essa reparação histórica a todos os negros, negras, né, pretos e pretas, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade maravilhosa, em que no Brasil somos quase 56% da população brasileira, negros, afros. Lógico que na inscrição pelo IBGE está lá negros e pardos, mas temos que fazer essa junção das duas, né, somatórias, e aí temos a população brasileira. Essa população linda, miscigenada, mas que, por sua vez, né, traz também nos seus processos históricos essa dimensão, né, de África. E, por isso, movimento. Somos esse movimento pretrafro, né? Estamos em movimento sempre, né? Preta Afro, né? Com Eduardo Filho. E hoje nós temos uma convidada muito, muito, muito especial, esperada para este programa, né? A Nelly. Eu digo que eu fico em dúvida, né? Mas daqui a pouco ela vai falar. É Mumuque, que é socióloga, mestra em sociologia, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, docente de ensino superior presencial e EAD, coordenadora pedagógica do projeto Crespura, a Química da Beleza Negra, pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Seja bem-vinda, doutora! Boa tarde, bom dia, boa noite. É uma grande satisfação e o aceite do convite feito por saber da importância do diálogo, né? Eu sou Nelly Gomes, Mumuque é o nome que eu ganhei em continente africano. Então, eu acho que é uma homenagem, um reconhecimento dessa sabedoria africana. Então, Nelly Mumuque. E me conta mais, eu quero começar sabendo, então, já que esse nome vem do continente africano, e geralmente os nomes na tradição africana têm um significado também, né? Então, conta um pouquinho dessa história para a gente, doutora Mumuque. Primeiro que ser negro no Brasil, nós criamos todo o imaginário em torno do continente africano. O acesso ao ensino superior me permitiu, eu tive o privilégio, né, de ser aprovada num processo seletivo e passei um período em Moçambique, fazendo doutorado sanduíche. E nessa experiência de imersão na cultura moçambicana, eu fui agraciada pelo nome, que é um nome de uma etnia Nguni, que significa o plural de fêmea. Então, que eu carrego muitas mulheres em uma só. Sim, que lindo, que lindo. Todas as expressões femininas africanas em uma só. Então, é esse plural de feminino para olhar para o feminino para além do materno, para olhar para essa figura da intelectualidade, a escrita feita por mulheres, a dimensão da beleza, a dimensão da sensualidade, mas a dimensão da produção múltipla desse corpo feminino. Então, o Mumuque é esse plural de fêmea. E eu fiquei muito satisfeita com esse reconhecimento de que somos múltiplas, né? E o quanto que isso carrega muito simbolismo para essa negritude, né? Muito bem. Doutora, partindo desse pressuposto, Brasil, África,
E a senhora fez esse também o processo sanduíche, que para quem não sabe, sanduíche, viu, gente, nesse estudo, é justamente parte na Europa ou África ou outras regiões e parte aqui no Brasil, né, a partir da organização aqui no Brasil em que a senhora está qualificada para, né, o doutorado, entre outras coisas mais. Né? Nessa dimensão também nasceu, né, obviamente, as questões do livro, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas, né, eu tenho uma pergunta aqui, porque a gente, né, observa, né, nesse programa Pretrafro, e aqui a gente, né, traz, né, figuras também Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, tantas outras que a gente perpetua, que estão nessa luta da causa negra. Né? E eu queria saber da sua história um pouquinho, desse seu trilhar, né? Porque eu tenho certeza que a senhora transpassou a dimensão, até mesmo que a gente hoje tem, né, infelizmente no Brasil, da ausência de pessoas negras, mas a senhora se torna uma referência, né, na dimensão da academia, no pensar, no trabalhar, né, as questões para as mulheres negras, a negritude através, né, eu vou falar aqui, né, do torso, que a senhora está na cabeça, da beleza da mulher negra, do homem negro, né, obviamente, mas, né, essa dimensão toda da sua história. E como é que foi esse romper de bolha? Né? Porque eu digo, nós estamos aqui, conseguimos romper muitas bolhas, muitos desafios, sobretudo. Bem, eu nasci em Teresina, Piauí. Opa, linha do Equador, né? Então, aos 18, migrei nessa migração de muitas gerações direto para Curitiba e participando de vários espaços profissionais, desde a saúde, trabalhei em hospital, trabalhei com cultura. E a entrada no espaço universitário, a partir do sistema de ações afirmativas, das cotas na UFPR, foi um grande divisor de águas. Então, isso é uma marca na trajetória. Então, primeiro, entrar no ensino superior, no curso de Sociologia, Ciências Sociais, mas a partir de uma política pública de inclusão. Então, isso foi um divisor de águas. E, a partir dessa entrada, ter acesso não só ao conhecimento teórico próprio das ciências sociais, mas adentrar também no campo do pensamento não focado na Europa. Então, olhar para essa produção da diáspora africana, da diáspora negra no mundo. Então, nascer no Piauí significa o quê? Né? Ser nordestina morando no Sul. Então, o que esse meu corpo vai expressar? E, mais uma vez, o privilégio de conseguir entrar no campo intelectual e na produção acadêmica. Então, o que é alguém ler o que você escreveu numa realidade brasileira? Então, ser e ter a trajetória da escrita inspirada em outras intelectuais negras, não só do Brasil, mas também do mundo. Por um exemplo, doutora? Então, alguns nomes, né? Beatriz Nascimento, que é da história, Lélia Gonzalez, que é da filosofia, da sociologia, a própria Bell Hooks, nos Estados Unidos. Então, essa entrada no pensamento dessa intelectualidade negra e feminina de fato, ainda é um privilégio. E conseguir, e o objetivo maior nessa trajetória que eu tenho, junto com outras pessoas percorrido, é pensar como traduzir essa teoria de uma forma acessível para qualquer pessoa. Então, por que a academia, com todo o seu linguajar próprio, fica preso dentro de uma bolha? Então, o que é romper essa bolha? É traduzir conceitos. E a escrita dessa intelectualidade negra que eu citei é muito atravessada pela própria trajetória. Então, o que é esse falar de si na dimensão da teoria? Então, vamos pensar na figura da Conceição Evaristo, que vai trazer a dimensão da escrita e das escrevivências dentro da sua produção intelectual. Muito bem, gente, olha que delícia de conversa falando então, e eu penso que falar dessas intelectuais negras que também pensaram e pensam, né, e continuarão pensando, né, em maior volume até, não é, doutora? Porque hoje
com tantos desafios que nós tivemos no passado, né, nós fomos limitados enquanto negros e negras para o processo de desenvolvimento de livros, principalmente, de acesso à arte, à cultura e à educação. E nesse sentido, como é que nasceu o projeto? O projeto livro, aqui que eu estou até, aqui vocês estão vendo, né? Crespura, beleza química, beleza negra sem química. Eu penso, assim, do achismo, eu quero ver se eu tenho razão. Eu não li ainda o material, mas nós tivemos um momento que, não sei se foi isso ou se traz, que a estética, ela era posta, né? E isso também tolhiu, por certo tempo, a expressividade da beleza negra. Bem, a nossa conversa vem com esse mote, esse motivador, né? Que é mais uma publicação. E esse projeto Crespura, ele nasce em contexto de pandemia e a partir de editais de publicação, a parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, com a professora Nicéia Mauro, que era professora de Química e que nos deixou. E aí, a partir da provocação desse projeto, nós conseguimos viabilizar tanto o material online quanto o material impresso e o diálogo interdisciplinar. Então, eu falo a partir das ciências humanas, a partir das ciências sociais, e a professora Nicéia a partir da química, né, das ciências da vida. E esse diálogo ele é mais que necessário. Sim. Essa segmentação dos conhecimentos, ela fragiliza a nossa produção, o nosso raciocínio, inclusive. Então, quando você fala de estética, o conceito de estética ele vem da filosofia, mas ele tem uma aplicabilidade na vida cotidiana. Justo. Então, o que é o conceito de belo e de não belo? Quem escreveu, a partir da filosofia, esses conceitos? E como que essa lógica eurocentrada vai nos colocar dentro de uma caixinha do não belo? Então, quando o projeto surge, nós pensamos exatamente numa perspectiva afrocentrada. O que tem de produção intelectual no continente africano que vai olhar para essa estética, a exemplo do Cheikh Anta Diop, que vem de uma formação na química e vai para a antropologia, e é ele que vai provar, por exemplo, no doutorado dele, que as múmias egípcias têm melanina, logo elas são, né, povos melaninados. E essa é uma ruptura num conceito, né, de entender o Egito como quase fora da África. E essa ideia de civilização e beleza. Eu digo que fizeram um storytelling, é uma contação de história diferente da realidade, né? Porque Disney gosta muito de embranquecer, faz o processo de embranquecimento, né? Colocando as pessoas loiras caucasianas como deuses do Egito, que na verdade, se a gente for beber lá, né, a partir de Kemet, a gente sabe que, né, o povo, para quem já foi e já andou por aquelas bandas, sabe que o fenótipo, né, é totalmente diferente do que diz Hollywood. Perfeito. A representação da mídia, a representação da construção simbólica, ela tem um peso muito grande no imaginário. Então, nós temos uma padronização do que é belo e do que é não belo. Então, veja, eu não estou usando o termo feio, eu uso o termo não belo, porque essa é uma construção social. Exato. Então, quando eu olho a partir de uma perspectiva afrocentrada, esse autor, Cheikh Anta Diop, ele vai falar de uma unidade estética africana. Então, tem alguns elementos, e um desses elementos é a melanina. E a melanina está onde? Esse biopigmento que todos nós carregamos, ele está mais presente, mais marcado na pele, nos olhos e no cabelo. Então, o projeto Crespura vem com esse diálogo com a química. O que é a melanina do ponto de vista bioquímico e o quanto que isso tem um impacto social nas nossas vidas. Qualquer lugar do mundo que tem uma pessoa com melanina, essa pessoa vai ter uma narrativa positiva e negativa dessa sua corporeidade. Olha que interessante. Então, é a partir disso que a gente está pensando. Sim, muito bem. E vamos lá, eu quero fazer imersão então aqui na dinâmica de toda essa composição, né? Porque eu vejo desde o processo de estruturação, doutora, a gente está falando aqui de composição química, capítulo 2, né? Módulo 2, pele negra e cabelos crespos, né? Eu não posso falar tanto, né? Mas meu cabelo tá... barba, o cabelo, mas a barba, eu digo que a barba ela é aqui um... E por que ela fica branca?
Exato, exato. Tá perdendo aqui as minhas melaninas, viu? Né? Usos sociais das plantas, beleza negra, símbolo de artefatos e identidade. E depois, aqui na vinda também, né, para o Brasil, né, dos nossos irmãos escravizados, e depois todo aquele período, lógico, eu não sei se está aqui no processo histórico, que a senhora me diga, que também a questão das tranças serviam como rotas, né, para, né, apoiar no processo, né, da caminhada e da libertação de todos os escravizados. Mas isso vamos deixar aqui para frente, né? Fica aqui conosco, né, que eu quero também pedir para a doutora, né, Mumuque. Gostei dessa expressão, acho que eu vou mudar agora, viu, doutora? Pode? Pode, né, pode. Doutora Mumuque, nos explicar, né, também todo esse processo, né, doutora? Então, vamos lá. Primeiro, pensar uma formação online, foi feito a partir da experiência da pandemia, Sim. que fosse gratuita e que tivesse uma linguagem acessível. Então, ainda com essa ideia de que a academia produz uma linguagem que, por vezes, é inacessível para a maior parte da população. Então, por vezes, nós temos medo do química, física e matemática, as áreas, né, das exatas e das ciências da vida. É justo. Então, em conversa com a professora Aniceia, esse cuidado foi desde do primeiro momento. Então, o que é que compõe, o que faz o conceito, o que monta um fio de cabelo, qualquer cabelo. A composição química desse cabelo. Então, parte dele é melanina. Queratina. Então, no primeiro capítulo, nós faremos essa imersão. Quais são as estruturas bioquímicas desse fio? Isso é uma primeira aula de 2 horas. Então, primeiro fizemos uma aula online e vejam, nesse curso, as aulas acontecem aos domingos, até o meio-dia, de 9 ao meio-dia. Na primeira experiência, nós tivemos 300 inscrições. Nossa, que bonito. Na última edição, foi primeiro semestre do ano passado, 2024, nós tivemos 900 inscrições. Isso em que localidade? Tudo online. Tudo online. Tudo online. Então, no primeiro semestre de 2024, nós fizemos a última turma, um curso de 20 horas, então, aos domingos. E aulas teóricas e práticas. Então, as tranças, por exemplo, vão entrar na aula prática, ensinando técnicas de trançado. O dread vai entrar como técnicas de dread. Só que nós tivemos o cuidado de não perder de vista o campo teórico junto com o campo prático. Porque essa é uma grande lacuna do espaço acadêmico, principalmente nas humanidades. Nós temos excesso de teoria e ausência de prática. Então, cada encontro, cada aula tem uma dimensão teórica prática. A praxis, que é esse conceito que nos interessa, vai mostrar sobre isso. E aí eu passo dessa formação bioquímica do fio capilar e quero perguntar por que ele fica crespo. Então, tem uma nomenclatura que vai dizer que o 1A é o cabelo liso e o 4C é o cabelo crespo. Essa nomenclatura tem uma base numa colonialidade, que vai dizer que o fio liso é bom, é 1A, e que o fio 4C ele precisa de ajustes. Ele precisa ser alisado, exato. Então, para ele ficar o mais próximo do 1A, eu vou usar produtos químicos. E a provocação do projeto é ter esse nome, Beleza Negra Sem Química. Só que tudo tem química. O que a gente está provocando é pensar químicas naturais, não químicas industrializadas. Por isso que no capítulo 3 nós fazemos uma imersão nos usos sociais das plantas, que aí é o meu campo, né? Que foi o que eu fiz, inclusive, em Moçambique, no trabalho de doutorado. Quais são as plantas, e aí é uma pergunta para a gente, quais são as plantas que fazem parte do nosso dia a dia? Viu? Eu quero desculpe me interromper, doutora, porque a senhora me fez lembrar as minhas irmãs, né, lá, tudo negando, né, aquela coisa, usando babosa. Pronto. Lembra da babosa? Né? Quem não lembra da babosa? Você deve lembrar da babosa porque, né, a gente ia atrás de babosa para as irmãs passarem no cabelo. Pronto. Então, a aloe vera é o nome científico. Olha lá. Então, eu tenho aqui como que essa planta chamada babosa, ela foi incorporada no campo científico e, ao ser incorporada nesse campo científico, ela ganha um outro nome. Então, se eu procurar babosa nos trabalhos científicos, nos trabalhos acadêmicos, eu não vou encontrar tanto trabalho. Mas se eu colocar aloe vera, o mundo inteiro
que refletiu teoricamente sobre essa planta vai trazer uma reflexão científica. Então, esse letramento científico é o nosso norte, além Perfeito. do letramento racial. Então, enquanto a sua irmã usa a babosa, essa planta, ela remete a Kemet, a Egito. Então, tem o papiro médico, que vai descrever o porquê que eu posso usar essa planta, que é a planta da imortalidade. Ó, quero trazer atenção aqui, minhas irmãs, primas, né? Ó, aloe vera, que era a babosa, quer dizer, que é a babosa, né, pra gente, que é o nome comum, popular. O nome popular. E tinham mais coisas aí, viu, doutor, que colocavam no meio, por exemplo, não sei se faz parte, mas colocavam abacate. Super. O abacate fazia parte também desse composto químico capilar. Ótimo. Natural. Pronto. Então, assim, o que nos interessa aqui, né? O que são os usos sociais das plantas? E aí nós temos que fazer um exercício. Primeira coisa, qual é a primeira planta do dia que você faz uso? Do trigo para o café. Não. O próprio café. O próprio café. Ou sim. o chá. Ou o chá, sim. Ou a própria cana-de-açúcar. Exatamente, para fazer ali, né, deixar mais docinho o café, ou o chá. Ou o chocolate, sim, cacau. Sim, exato. Então, se fizermos esse exercício, as plantas estão na nossa vida diariamente. Ponto. Agora, quando eu entendo que esse uso não é puramente de dentro para fora, mas também de fora para dentro. É justo. Então, quais são as plantas, e essa foi a pesquisa do doutorado, quais são as plantas que historicamente são usadas para uso estético? E a babosa, a aloe vera é uma delas. O rícino, a mamona, é outra. Sim, olha só, o óleo de rícino. O óleo de rícino, ele tem um modo de fazer tradicional afrocentrado. Tinha um outro creme também que elas utilizavam. Eu vou lembrar aqui, a Cachola está pensando, mas eu já vou trazer aqui também que vocês devem reconhecer que tinha um cheiro forte danado, doutora. Você lembra qual que era? Não, esse que era um tubo preto? Né? Calma, vai raciocinando. Isso, aí. Vou raciocinando aqui enquanto a doutora vai explicando. Na experiência com Moçambique e nessa produção acadêmica, eu fui priorizando plantas de origem africana. Então, a principal delas do trabalho é uma planta que a maior parte das mulheres conhecem, que chama carité. Esse carité, aqui tem um mapa que vai mostrando a região do continente africano que sai o carité. Baterxia. Na relação com a religiosidade de matriz africana, a manteiga de carité é usada em alguns ritos de iniciação, mas não ganha o nome de carité, mas de banha de ori. Banha de ori. Ori é cabeça. Sim. Então é um banho na cabeça com uma gordura vegetal. Chamada banha de ori. Banha de ori. Então, isso já é um dado da pesquisa. Como é que são os usos sociais para além da cultura? Vai também para o sagrado. E a indústria identificou isso como uma grande fonte de renda. Então, se você pegar a planta carité produzida em Burkina Faso ou em Marrocos... Tá aí mapinhas, pode acompanhar. Olha que lindo, gente. Isso. As colônias de origem... As ex-colônias de origem francesa são grandes exportadoras de carité, que vai para uma embalagem caríssima e volta para o mercado com outro preço. Industrializado, para venda e tudo mais. Com todo o arcabouço, né, de qualidades que sai do natural, produzido por mulheres africanas, mas que perdem essa origem ao chegar na indústria europeia. Olha só, veja como é que é isso. E, de fato, possivelmente, essas mulheres subremuneradas nesse processo. Eu estava aqui pesquisando o nome que o senhor estava falando, não sei se eu posso aqui, mas se é o nome científico. Acho que não, deve ser o nome comercial, que era aquele Ené pelúcia, que era aquele tubo preto com, né, aquele cheiro forte, né? Parecia que, né, tinha. Mas é uma planta. Assim, é uma planta, né? É uma planta e parecia indiana. Que tinha algum químico que, né, fazia o processo de alisamento dos cabelos e tingimento. E depois as irmãs colocavam os bobs, o lenço, ficava o dia inteiro com aquele negócio com uma tipo fazendo a touca. Pronto. Foi a nossa infância, vendo isso. Pronto. Né? Essas suas memórias de casa, elas estão muito presentes no capítulo 4. O capítulo 4 é Beleza Negra, Símbolos, Artefatos e Identidades. O que quer dizer? Quais são os utensílios agregados às plantas que são usados não só pelo público feminino, mas de um modo geral? Por exemplo, pente. O pente e o garfo têm uma dimensão política muito forte, que vem dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, principalmente, mas que remetem ao continente africano.
Então, nesse capítulo 4, nós vamos refletir sobre o porquê do ornamentar-se. Por que eu me arrumo? Eu me arrumo para mim ou para o outro? Dentro de uma cultura, eu uso uma gordura vegetal e animal para mim ou para a cultura? Então, quando eu coloco argila no cabelo para ele ficar vermelho, eu tenho uma dimensão cultural. Com a colonialidade nas Américas, isso foi se perdendo. Assim. O que nós estamos fazendo hoje, nessa produção acadêmica atual, afrocentrada, é resgatar esse conhecimento que ainda está vivo em muitos lugares, não só em África, mas no mundo, mas que foi se perdendo a importância que de fato tem. Nós já vamos marcar, você que está escutando, acompanhando, aqui um encontro com a professora só para fazer um movimento Pretrafo Mulheres, para a gente trabalhar só isso, gente, esse processo histórico, esse resgate histórico tão importante, doutora. Eu já estou aqui encantado já. Perfeito. É pena que eu não tenho muito cabelo para isso, viu? Só barba. Mas a aí gente a gente resolve. vai fazer resolve? Dá para resolver. Assim, boa. Você falou do abacate, e uma coisa importante, dentro dessa conversa com as mulheres, que é de troca, nesse grupo de 300, 400 mulheres, Perfeito. A maioria é mulher, os homens presentes normalmente são pais de crianças negras que querem aprender a cuidar da criança. Justo. Então, você falou do abacate e tem uma parte na nossa reflexão que vai falar da importância da alimentação. Então, quando eu consumo abacate, a gordura dele vai para o meu corpo. Sim. Mas quando eu passo esse abacate direto no cabelo, ele vai concentrar os nutrientes nessa região. Então, esse conhecimento é um conhecimento ancestral. Né? E aí vale para outras questões também. Por exemplo, a cenoura. Tudo que é laranja tem beta-caroteno. Sim. O que tem beta-caroteno é bom para os olhos e para o cabelo. Então, nos interessa. Vamos usar mais, gente. Né? Então, cenoura, o que mais? Né? Então, o mel de cenoura, por exemplo. Açúcar com cenoura no cabelo. Sim. Então, açúcar com cenoura. Mel de cenoura, mel de babosa. Então, são todos conhecimentos que estão em processo de revisitação para que esse conhecimento ele tenha essa dimensão da realidade das pessoas e com um custo baixo. Sim. Inclusive, a senhora falou do mel. Eu, particularmente, tive uma ferida por ser diabético. Obviamente, quando veio um curativo dos Estados Unidos, calgenato e mel, foi o que potencializou a cura dessa ferida com mais rapidez. Que é um conhecimento também do Egito Antigo. Exatamente. Já está lá no papiro dizendo que mel é cicatrizante. Perfeito. Assim como a aloe vera é cicatrizante. Olha só, tá vendo, gente? Aqui a gente está falando de... doutora, eu vou ter que marcar mais um encontro nosso para a gente falar sobre tudo isso, porque está muito bom. Então, você falou dos artefatos, lá no capítulo 4, e essa cartilha está online. Vamos deixar aqui o link para vocês acessarem. A ideia é que esse material ele seja acessível. Sim. Quem faz o curso recebe a cartilha impressa. Perfeito. Então, em especial, espaços de embelezamento do Brasil. Então, eu fui para Goiás agora e levei uma quantidade de cartilha. Fizemos um encontro lá. Bahia, Maranhão, e a ideia é rodar pelo Brasil. E como é que a gente faz para chamar a doutora Mumuque? Doutora Mumuque, só um sinal de fumaça já basta. Olha só. Então, nós vamos colocar daqui a pouco aqui um GC para você, também com os contatos, como fazer aqui o download da cartilha e também, né, obviamente, os contatos para que você, né, possa levar, né, a doutora para todo o Brasil. Né? Aqui nosso alcance é longo, viu, doutora? Então, desde 2021, a equipe como um todo, que é uma equipe interdisciplinar, então tem o professor Helder Silveira, que é professor de Química lá de Uberlândia, ele assumiu no lugar da professora Nicéia o projeto. Então, foi um edital que aprovamos com a viabilidade da segunda cartilha. Então, estamos gestando a segunda cartilha. Perfeito. E um livro de fotografias de fio crespo. Porque os livros de química, eles usam a fotografia do microscópio, mas, em geral, com fios lisos. Então, nós temos pouco acesso a fotografias no microscópio de fios crespos. Então, nós fizemos 6 tipos de fotos de 6 tipos de fios crespos e é o próximo livro a ser lançado até o final do semestre. Essa imersão a partir do fio como um protagonista é em resposta a essa negação da nossa beleza histórica. Né? Então, essa colonialidade que a gente carrega de entender o fio crespo como cabelo ruim.
e o fio liso como cabelo bom. Sim. Então, essa dicotomia nos atravessa, homens e mulheres negros. Sim. Para as mulheres com um peso maior, pela necessidade de alinhá-los, alisá-los, né, domesticá-los. E quando negamos essa domesticação, vem toda uma pressão. Então, ir de trança, de black power ou de dread para a escola tem um impacto no dia a dia das crianças e adolescentes e até universitários. Eu imagino que tivemos situações, né, de colégios solicitando, né, a alteração, por exemplo, do cabelo, né? Corta tipo soldado, ou se não, né, alinhado a uma outra, como nós falamos aqui, né, a uma outra dimensão que não a nossa, enquanto pessoas negras, pretas e pardas, que por sua vez, né, temos a nossa beleza, temos a nossa própria estética e também, né, assim estamos de forma plena e temos que estar de forma plena na sociedade. Tem um conceito importante para a gente pensar, que é o conceito de autorrealização da Bell Hooks. Então, pensar a si mesmo, por si mesmo. Para a mulher negra, pensar por si, para si, é um processo que ele é crescente. Então, quando eu deixo de seguir o que o pai, o patrão ou o marido estão dizendo para como o meu corpo deve ser, esse é um processo de autorrealização. O turbante que eu estou usando, ele tem um impacto para onde... Quaisquer espaços que eu frequente, não passa ileso. O que porque é religioso, é cultural, não é entendido como algo normal. Então, isso só será entendido como algo normal, esses adornos de matriz africana, quando se tornar rotineiro. Eu não uso por carnaval, não é fantasia. Carnaval é outra um dimensão, elemento, né? É um adorno cultural. Exato. Então, é disso tudo que a gente fala no curso. Muito bem. Olha, infelizmente, já estamos chegando... Assim, passou muito rápido. Eu tinha assim, muitas perguntas, mas vamos marcar um próximo? Bora. E eu queria fazer uma provocação antes de terminarmos. Eu acho que está chegando aí março também. Temos que fazer alguma coisa. Bora. Né? Principalmente falando, né, dessa beleza negra, da mulher negra, né, no mês, né, da mulher, no Dia Internacional, no Dia Nacional de Luta das Mulheres, trazer essa dimensão tão importante da mulher negra, da beleza negra, né, de toda a nossa atuação. Eu acho que temos que fazer esse movimento pretrafro nacional, viu, doutora? Eu acho que, primeiro, nós vivemos, nessas últimas 2 décadas, uma ampliação dos direitos à população negra e incluir, né, a inclusão da dimensão do feminino, da mulher, e das diversidades na sexualidade. Então, todas essas diversidades nós estamos pensando como interseccional. Não dá para pensar mais apenas em classe para resolver nossos problemas. Problemas, nossas questões são muito mais... São camadas, são cebolas, que nos faz chorar. Então, o que nós estamos querendo agora é transformar essa lágrima em riso. Como que eu faço isso? Com conhecimento. Conhecimento é poder. Então, se você conhece, não será dominado por quem quer que seja. Propriedade da informação. Né? Então, essa imersão no Crespura é o entendimento de que eu tenho controle sobre o que consumo, o que entra no meu corpo e o que sai desse corpo, através da fala, do meu pensar e do meu agir. Então, é um combo de conhecimento e ação, porque o conhecimento sem ação ele é inócuo. Então, por isso que é tão importante espaços como esse, de reflexão e que ecoe essas ideias. Muito bem, doutora. Olha só, a doutora Niceia, né, também, que participou, né, que infelizmente faleceu. Né? E nossos sentimentos. E aqui, né, que foram as organizadoras, Neri Gomes da Rocha, a doutora Mumuki, né? Agora eu vou batizar a doutora Mumuki, todo lugar, doutora Mumuki. Gente, todo mundo perguntar quem é. Você já conhece, mas está aqui, olha, Crespura. Está aqui embaixo também o link para você fazer o download. É gratuito, né? Gratuito. E se eu quiser impresso? Então, cada semestre terá uma turma. Acompanhar o Instagram. Então, vai ficar o endereço do Instagram. Também está aqui. Inscrição gratuita. Pode ver aqui embaixo. Gratuita? Gratuito. E
principalmente com foco no universo feminino, mas Sim. não apenas. Perfeito. Nós vamos fazer o Pretrafro Mulher. Acompanhe essa confraria, esse movimento das mulheres negras, para que a gente também possa trazer mais uma vez a doutora Mumuque para falar para nós e fazermos uma imersão, né? Talvez um Fazer dia um prático, vamos fazer um prático, um spa. seminário. Vamos presencial? Super. Presencial. Eu trago um barbeiro para você. Por favor, ó, fazer aqui, né? Não tem deixar... cabelo, eu faço um turbante. Viu? Nossa, eu queria tanto, né? Fazer aqui um turbante, um dread, mas, né? Eu sei que a natureza, né? A gente resolve, é normal, mas vamos resolver. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, né? Fico muito feliz, né? Todo o movimento Pretrafro muito feliz de lhe receber, né? Aqui neste programa, neste dia, né, nesta noite ou nesta madrugada, quando você estiver assistindo, mas fica aqui o convite para voltar e compartilhar os seus conhecimentos, a sua história. E também ela tem mais histórias da academia. Eu participei já de uma oficina de turbante, foi maravilhoso, foi no primeiro congresso. Levar, né, até meu tecido, né? Não use meu tecido. Meu Deus, meu Deus! Mas foi por uma boa causa, viu? Foi por uma excelente causa. Gente, fica conosco, o Movimento Pretrafro, aí fazendo história com você, doutora, muito obrigado. Tchau, uma salva de palmas, né? Acompanha, compartilha e manda para muitas pessoas, porque precisa... Opa, até caiu aqui, ó. Precisa receber esta informação para você também transformar a sua história e reconhecer a importância da beleza negra no Brasil e fora do Brasil, onde você estiver. Grande abraço. Tchau, tchau. Até.